Mas a pergunta que eu faria ao senhor, deputado, e ao senhor Dagoberto, o modelo de gestão interna dos clubes, ele não mereceria ser repensado também, na medida em que todas as outras relações têm se modificado? Olha, a minha opinião é que sim. Eu acho que isso implica numa grande transformação, né? Só que a transformação é uma porta que só abre pelo lado de dentro. Ou seja, tem que haver vontade política do dirigente de plantão de perceber que não existe sucesso fora da organização e da profissionalização. Tá? Então tem que rever seu estatuto, tem que quebrar paradigmas ultrapassados e entrar em projetos mais contemporâneos. Quer dizer, aquele dirigente que não se perceber dessa situação vai acabar sendo atropelado por essas mudanças e vão perder o bonde da história. Entretanto, isso é um processo de uma mudança cultural que demanda algum tempo. Quer dizer, depende da percepção do dirigente, que muitas vezes tem o limite da divisão, que é a extensão do seu mandato. Não consegue enxergar além disso. Existe uma orientação da FIFA por um projeto que tem de licenciamento de clubes na UEFA, de que o clube tem que atender requisitos mínimos especificados num regulamento para se tornar elegível a participar dos campeonatos organizados pela UEFA. Isso já é feito na Europa, né? A FIFA orientou todas as entidades continentais de começar a desenvolver alguma coisa nesse sentido. O que isso representa? É um certificado que confirma o cumprimento de todos os itens mínimos obrigatórios especificados no regulamento. E quais são esses requisitos mínimos? Fala sobre a parte desportiva, que é a formação de base, coisa desse tipo. A infraestrutura, parte administrativa, principalmente na parte administrativa, na qualificação humana dos profissionais que lá trabalham. Da parte jurídica, ou seja, o contencioso, as relações entre as partes. E, finalmente, a parte financeira com performance, com índice de performance financeira. Eu trabalhei um pouco nesse projeto, eu acho esse projeto bastante interessante, e incluí, para um modelo tupiniquim, mais 2 requisitos. Um seria a ética, que é alguma coisa que tem que ser muito bem marcada dentro do futebol. E segundo, a responsabilidade social, que são 2 itens que se caracterizam dentro do ambiente aqui dentro do Brasil. O que se deveria fazer? Deveria pegar esses itens e convergir num único índice, que é um índice de performance ou índice de governança corporativa do clube. É a mesma coisa que nem o risco país. Quanto maior for o risco país, maior será a taxa que o país vai ter que buscar em empréstimos internacionais. Quanto melhor for o índice de governança corporativa, eu passo uma mensagem para o mercado de que eu tenho capacidade de cumprir meus compromissos, e passo também para o meu torcedor qual é o meu índice em relação aos demais clubes, ou seja, como é que está a minha governança em relação aos demais clubes. Porque já existe um axioma de Denning que eu acho muito importante, é que não se compara aquilo que não se mede, não se mede aquilo que não se define, não se define aquilo que não se conhece, e não há sucesso naquilo que não se gerencia. Então é importante você ter um índice que meça a performance. E, claro, simplesmente ter o índice não quer dizer nada. É necessário que você tenha um regime sancionário para isso, que eu imagino que deveria ser um regime sancionário desportivo. O clube que não tivesse os índices mínimos obrigatórios para cumprimento de seus compromissos, entrariam no campeonato devendo alguns pontos logo de início. Não seriam impedidos de jogar algumas rodadas? Né? É polêmica, mas na Europa é radical. Na Alemanha, por exemplo. Na Europa é radical. Se não atingiu os índices mínimos, não participa. Não participa, é. Tá certo? Atrasou salário em determinados lugares, não pode colocar o time em campo. Então, essa é a maneira que eu acho que é possível de você abrir essa porta da transformação pelo lado de fora. Quer dizer, vir alguma coisa de fora para dentro. Claro que tudo isso é questionável. Agora, claro que tudo isso aqui é uma ideia, mas deveria ser pautado isso. Algumas coisas que surgiram para a transformação, por exemplo, não poderiam ter sido mais aperfeiçoadas? Ele pergunta ao senhor também, deputado. A questão da time mania, por exemplo, não poderia entrar na internet, de repente? Quer dizer, não poderia ter uma outra abordagem que poderia gerar até mais recursos? Olha, o que eu tenho a dizer sobre a Time Mania é que eu participei desse projeto desde o início. A Time Mania é um projeto que foi concebido no Ministério dos Esportes
E aí tem uma figura que o próprio Lula comenta, né? Ele entrou como um cordeirinho e saiu como um camelo, de tantas modificações que ele teve dentro do Congresso. Não, tinha uma filosofia, que era fazer o saneamento fiscal dos clubes de futebol. Na época não existia prazo, então todo o recurso proveniente da loteria esportiva da Team Mania seria compulsoriamente dedicado para pagamento desse endividamento, mas acontece que começaram a estipular que o limite era 240 meses, a Caixa Econômica Federal tinha feito uma previsão de 500 milhões de receita ano, não atingiu a 130 milhões, houve realmente uma queda. A forma de lançamento era uma Team Mania que disputava o mesmo público, que é o apostador, não criou um apostador novo, ela disputava o público apostador da Sena e outras loterias da Caixa Econômica Federal, e tinha um valor maior que a Mega Sena e uma periodicidade maior, ou seja, enquanto a Mega Sena acumulava mais e era apostada 2 vezes por semana, a Team Mania era acumular, praticamente quase que não acumulava, e era uma vez por semana, além de ser mais cara. Então, eu acho que a Team Mania, ela teve uma situação importante no primeiro momento, que era tornar os clubes de inadimplentes regulares. Certo. Tá? Todos os clubes tiveram a certidão negativa de débito, passaram a ter acesso a dinheiro público e acesso ao mercado financeiro melhor. Algumas ações possíveis de apropriação indébita deixaram de existir, então naquele momento foi extremamente importante. Agora, acho que tem que modernizar. Eu acho que é um projeto que está aí, que poderia ser feito nessa linha que você está desenvolvendo, de fazer pela internet. E com isso aumentar esse bolo, que ainda é muito pequeno. Quero agradecer. Lembrando só o seguinte, que a Team Mania, a gente fala em Team Mania todo o dinheiro da loteria esportiva, não. Da loteria esportiva, somente da Team Mania. Team Mania. Somente 22% é que vão para os clubes. Só 22%, que 46% vai para o apostador, o ganhador da aposta, 20% vai para a Caixa Econômica Federal, 3% vai, não sei se eu vou conseguir me lembrar de todos os itens, 3% vai para o Ministério do Esporte, 3% vai para o Fundo Penitenciário Nacional, 3% vai para a saúde, 1% vai para a Seguridade Social e para o COB vai 2%. Ou seja... Foi muito bem explicado. Parece jogador de futebol hoje, que é fatiado, a pizza que virou jogador de futebol. Dalberto Santos, consultor esportivo, muito obrigado pela participação na Arena Sport TV de hoje, foi esclarecedor. Deputado José Rocha, do PR da Bahia, também foi um prazer recebê-lo aqui, nos ajudou a entender esse processo. Paulo César Vasconcelos, Wagner Vilaron, faço 2 lembranças aqui, hoje no Sport TV News, né, Paulinho? Uma reportagem especial com o Lucas, do São Paulo, a revelação do Lucas. E amanhã no Arena Sport TV, o nosso convidado será o Washington Coração Valete, que parou de jogar no final do ano, Fluminense, e vai dar a primeira entrevista num programa de TV amanhã, exatamente no dia que o Fluminense joga com a América do México pela Libertadores. É um jogo importantíssimo do Fluminense. Amanhã também tem rodada de Copa do Brasil, outros jogos da Libertadores, jogo do Santos contra o Cerro Porteño, Palmeiras na Copa do Brasil contra o Comercial do Piauí, e o Sport TV vai acompanhar, o Arena falará sobre tudo isso amanhã. Muito obrigado pela sua companhia, um abraço, tchau.